Deputados, bom dia, Sr. Solicitador João Salcedas. Vamos dar início à audição no âmbito da petição que foi apresentada à Assembleia da República, a petição que tem o número 188-14 da segunda legislatura, da segunda sessão legislativa e, portanto, esta petição tem como título solicitam a consagração legal da possibilidade de acesso à profissão de notário pelos licenciados em solicitadoria. Cumpre-me informar a metodologia de trabalho desta audição, que é a seguinte. O Sr. Solicitador João Salcedas, que é o primeiro peticionário, terá 10 minutos para fazer a sua intervenção. Depois serão dados 6 minutos a cada grupo parlamentar e, no final, o Sr. Solicitador tem ainda 15 minutos para responder às questões que, entretanto, forem colocadas pelos senhores deputados. Portanto, sem delongas, vamos já dar início. Vou dar a palavra ao Sr. Solicitador João Salcedas para fazer a sua exposição inicial com 10 minutos. Muito obrigada. Em primeiro lugar, e em meu nome e em nome de todos os subscritores desta petição, apresento os meus cumprimentos à Sra. Deputada Márcia Passos e a todos os deputados aqui presentes. Começar por dizer e efetuar uma declaração prévia que esta petição em nada pretende prejudicar todos aqueles que pretendam ingressar na profissão da Ordem dos Notários e que já têm essa possibilidade, muito pelo contrário. Aquilo que se pretende aqui hoje é exatamente que se efetue e exista um direito de igualdade para com estes licenciados em solicitadoria, até pelo desenvolvimento que esta licenciatura tem tido nos últimos anos e, portanto, que tem acabado por se aperfeiçoar os seus planos de estudos. Mas isso também ficará bastante patente na minha intervenção e julgo que também esclarecerá muitas destas questões. Mas importa também efetuar um pequeno enquadramento em relação a esta profissão do notário, porque o notário é o jurista que se rege e tem atribuições próprias estabelecidas no Estatuto da Ordem dos Notários e do Notariado, e é o jurista pelo qual os documentos escritos no exercício da sua profissão é atribuída fé pública. Neste momento apenas são admitidos e, portanto, apenas podem ingressar na Ordem dos Notários os licenciados em Direito ou de grau académico superior estrangeiro e que tenha sido conferida a equivalência e que também depende da realização do estágio, que tem 2 períodos e que culmina com a realização de exames escritos e orais que depois permitirá, portanto, ingressarem na própria profissão após ser aberto um concurso pelo Ministério da Justiça. No entanto, um ingresso numa profissão desta natureza, nomeadamente de cariz pública, porque o notário acaba pelo seu próprio título, assumir uma posição de oficial público, depende sempre de uma formação de excelência e, portanto, que permita o desenvolvimento de todos os atos que são necessários. E, principalmente, desde o surgimento da Lei dos Atos Próprios dos Advogados e Solicitadores, esses planos da licenciatura em solicitadoria têm vindo a ser bastante aperfeiçoados com vista à execução técnica e prática de aspectos relevantes em termos de competências, porque parte das competências que o notário atualmente tem podem ser exercidas por um solicitador ou por um advogado e, portanto, nesse sentido, acaba por ser fundamental também a livre acesso destes profissionais à área. Aliás, se nós próprios compararmos os planos de estudos em termos da licenciatura em solicitadoria e em Direito, conseguimos verificar que na licenciatura em solicitadoria a matéria de registro e notariado, que é fundamental para o exercício da profissão, que é uma das matérias-chave para a prática dos atos que lhes são pedidas, existe predominantemente nesta primeira, na licenciatura de solicitadoria, contrariamente ao que acontece na licenciatura em Direito, em que, na maior parte dos casos, esta assume apenas uma matéria opcional. Aproveito também para informar que em relação a esta questão existem protocolos até celebrados com institutos superiores e com o IRN que permite também a realização de estágios profissionais
que também acabam por melhorar a execução destes profissionais. Então, dou como exemplo o protocolo celebrado pelo Instituto Politécnico do Porto em 2013 com o IRN e que dessa forma permitiu que os seus alunos também realizassem o seu estágio profissional e, portanto, acabassem por também desenvolverem as técnicas necessárias para o exercício da profissão. Obviamente que a licenciatura em solicitadoria, tal e qual como acontece na licenciatura em Direito, acaba por ter vários percursos, acaba por existirem várias opções em relação à profissão e, portanto, às opções que acabam por tomar, mas um dos caminhos lógicos é a ordem dos solicitadores e dos agentes de execução. E de ressalvar que no ano de 2019, através da consulta da prestação de contas apresentada por esta ordem no ano de 2020, verificou-se que foram praticados cerca de 281 mil atos notariais, de índole diferente, uns de fotocópias certificadas, outros de reconhecimentos de assinaturas, documentos particulares autenticados, mas que comprovam exatamente um facto muito simples, que é, os licenciados em solicitadoria, o seu plano, a sua base de trabalho é a licenciatura e é aí que eles angariam o conhecimento ou parte do conhecimento que é necessário para executar e desenvolver a sua profissão. Obviamente que o estágio também tem uma parte muito importante, assume uma relevância também muito acrescida, mas a licenciatura acaba por desenvolver e permitir que os mesmos também trabalhem as suas skills na área da formação e, portanto, do desenvolvimento da profissão. E o facto de serem desempenhados ou serem realizados 281 mil atos em termos notariais, também diz muita coisa sobre o profissionalismo destes licenciados e desta preparação, porque o estágio da ordem, que é, neste momento, ronda cerca de 1 ano, obviamente que permite o desenvolvimento destes profissionais, mas eles também têm que ter conhecimentos técnicos, têm que ter conhecimentos práticos que também permitam resolver algumas questões que são colocadas no seu dia-a-dia. Para além disso, e também voltando um pouco atrás em relação à questão da licenciatura, uma das disciplinas que hoje em dia os notários também é sabido que também podem tramitar os processos de inventário, a licenciatura em solicitadoria, um grande número delas também tem essa disciplina, o que também não acontece no caso da licenciatura em Direito. Apenas para finalizar, e porque certamente que os seus deputados também terão algumas questões para colocar, importa dizer o seguinte. Este direito ou esta petição para ingresso na ordem dos notários nada mais do que um pedido de igualdade de oportunidade. Nós, licenciados e profissionais da área de solicitadoria, temos neste momento competências que nos permitam desempenhar as funções que são pedidas, não só da Ordem dos Notários, porque temos um conhecimento na matéria e na área dos registros de notariado, mas também temos em todas as outras, que é de direito à família, direito das sucessões, direito das coisas, de direitos reais, obrigações, que também acabam por ser fundamentais no exercício da profissão. E não nos podemos esquecer do seguinte. O facto de um licenciado em solicitadoria poder ingressar na Ordem dos Notários, em nada impede que todos os outros o façam. Aliás, este facto apenas permite uma maior motivação dos candidatos, permite uma maior exigência em termos daquilo que é a preparação e o acesso e, acima de tudo, permite a legítima defesa dos interesses não só do Estado como dos cidadãos. E nós, enquanto profissionais de uma área jurídica, temos que sempre pedir que é a alteração e a evolução legislativa que acompanhe os tempos atuais. E isso o Estado é absolutamente interessado, não só o Estado, mas principalmente também os cidadãos, e devemos ser absolutamente progressistas nestas matérias e devemos essencialmente acompanhar os tempos e a evolução legislativa. Muito obrigado e fico ao dispor para todas as questões que forem colocadas. Muito obrigada, Sr. Solicitador João Salcedas. Vamos então de imediato passar a palavra aos senhores deputados dos respectivos grupos parlamentares e eu começo por dar a palavra à senhora deputada Joana Sá Pereira, do Partido Socialista. Faz favor, senhora deputada, tem 6 minutos.
Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora, que cumprimento aqui na sala, bem como todos os senhores e senhoras deputadas que nos acompanham, e cumprimento de uma forma muito especial o primeiro peticionário neste exercício de cidadania, que no fundo nos traz aqui uma preocupação que é muito e que é profundamente legítima, uma preocupação de cerca de 3.000, quase 3.000, subscrita por 3.000 pessoas, que no fundo nos colocam à consideração e nos pedem uma reflexão sobre as condições de acesso a uma profissão muito específica na área do direito, que é a profissão de notário. E eu queria começar por realçar que os solicitadores desempenham hoje uma função absolutamente fundamental no nosso Estado de Direito, no enquadramento que existe no exercício das diferentes profissões forenses e, designadamente na componente do notariado, desempenham, aliás, atos muito importantes, atos preparatórios muito importantes, que são, aliás, um complemento fundamental no exercício das demais profissões jurídicas. E essas funções são essenciais, podem ser aprofundadas, devem ser aprofundadas, no pressuposto de que entendemos naturalmente que a profissão de solicitador e o exercício da mesma, enquanto profissão liberal, é fundamental no nosso enquadramento jurídico. Disse bem que a profissão de notário diria que é uma profissão um pouco diferente de todas as demais profissões jurídicas. Como disse, é um detentor de fé pública, que aliás é dependente do Ministro e do Ministério da Justiça e, portanto, tem aqui um enquadramento muito específico das demais profissões forenses que nós aqui conhecemos e que são mais regulares do ponto de vista do seu exercício. E também, no fundo, fez aqui a comparação entre aquilo que é o plano de estudos na licenciatura e nas licenciaturas de solicitadoria e aquele que é o plano de estudos na licenciatura em Direito. E, de facto, a profissão de notário exige aqui uma componente muito sólida de conhecimentos de Direito Civil, dos seus variados ramos, diria até de uma forma muito especial do Direito Real e do Direito das Coisas, e esse conhecimento sólido é importante para o seu exercício e isso, evidentemente, nós reconhecemos aqui nesta audição. Mas também achamos que é importante fazer esta reflexão e fazer esta reflexão com os peticionários que aqui nos trouxeram um tema muito importante, que nós naturalmente já o tivemos a oportunidade de abordar e que nos obrigam a pensar sobre as condições do acesso e do exercício às diferentes profissões. Aliás, reflexão que o Partido Socialista e o Grupo Parlamentar está a fazer noutra sede, naturalmente, de uma forma mais ampla, que tem a ver com o acesso a todas as ordens, não a uma em específico, mas é uma reflexão que nós temos vindo a acompanhar, porque entendemos que em algumas ordens profissionais existem barreiras de acesso que não são proporcionais, nem são algumas delas justas. E por isso nós estamos disponíveis para fazer esta reflexão. Foi muito importante o contributo que o Dr. João Salcedas aqui nos trouxe até para esta sede que eu agora mencionei, da reflexão que estamos a fazer dentro do grupo parlamentar, e eu perguntava só em jeito de conclusão, qual é que, no seu entender, seria a grande vantagem ou o principal ponto qualitativo em permitir que os licenciados em solicitadoria, que hoje têm um plano de curso de apenas 3 anos com formações muito específicas, qual é que seria a principal vantagem, se tivesse que mencionar dentro do rol das que foi dizendo na sua intervenção inicial, a incluir no acesso à Ordem dos Notários, se é que naturalmente fez essa reflexão e, portanto, perguntava-lhe qual é que é a principal vantagem que, no seu entender e no entender dos peticionários, existe no quadro daquilo que é a exigência do acesso à Ordem dos Notários, qual é que é a principal vantagem em incluirmos os licenciados em solicitadoria no seu acesso. Seria assim uma pergunta mais genérica para permitir também ao peticionário fazer esta reflexão connosco. Agradeço à Sra. Deputada Relatora e agradeço de uma forma muito especial, como comecei por fazer, ao peticionário, ao primeiro peticionário, pela exposição que nos trouxe e pelo exemplo de cidadania, sobretudo, que aqui partilhou connosco. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada Joana Sá Pereira. Eu não tenho indicação de mais nenhum deputado que pretenda intervir e, portanto, apenas aqui
em representação não só do grupo parlamentar do PST, mas também como deputada relatora, permito-me fazer algumas considerações. Também cumprimentar o Sr. Solicitador João Salcedas e agradecer a petição que nos fez chegar e este movimento e o que ela traz consigo um conjunto de preocupações que naturalmente compreendemos, que também somos sensíveis, até porque sabemos bem que o plano curricular da licenciatura em solicitadoria engloba muitas unidades curriculares que se focam muito nas áreas do direito civil e não só, e nas áreas que dão competência e conferem competência a estes licenciados para a prática de atos notariais. Por outro lado, também sabemos que estes atos notariais têm vindo a ser cada vez mais praticados pelos solicitadores e, portanto, são um ramo de prática que tem vindo a ser explorado e desenvolvido desde 2008 e muito bem, e, portanto, sabemos bem da grande competência que os solicitadores têm nestas matérias, não só os solicitadores, mas também os advogados, mas aqui em concreto e em particular, que é do que falamos hoje, os solicitadores. E, portanto, também gostaria de perceber um pouquinho mais da sua parte e da parte dos peticionários, a par destas competências que já têm em sede de prática de atos notariais, qual é a grande mais-valia do acesso à ordem dos notários? Uma vez que também os solicitadores já praticam estes atos, como é sabido e como o Sr. Solicitador também acabou por referir na sua intervenção. Portanto, era esta nota também que lhe deixava e passo-lhe a palavra, Sr. Solicitador João Salcedas, para em 15 minutos terminar agora a sua apresentação, respondendo, se assim entender, às questões que lhe foram colocadas. Muito obrigado, Sra. Deputada. Em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Deputada Joana Sá Pereira e aproveitando para responder em relação a esta primeira pergunta e também à questão da Sra. Deputada Márcia Passos, que acabam por também ser bastante similares. Em relação a um ponto qualitativo e que possa também beneficiar a ordem dos notários com o acesso destes profissionais, basta ressalvar um ponto muito simples, que é o conhecimento prático e teórico das matérias. E se nós abordarmos uma matéria fundamental, que é a matéria dos registros e notariado, que acaba por ser praticamente exclusiva à licenciatura e solicitadoria, porque de todas as outras assume um caráter meramente opcional, salvo erro existirá apenas uma obrigatória numa universidade. É importante para a própria ordem terem licenciados que efetivamente já tenham esse conhecimento. Sob pena de todos os outros, de todos os licenciados em Direito, terem que realizar formações autónomas que permitam ter esse conhecimento, o que se calhar poderá não acontecer na realidade e, portanto, que acaba por também acabar por imprimir alguma dificuldade, digamos assim, no acesso e no exercício daquela função e daquela profissão. No entanto, não só a par desta atualmente já não existe uma grande diferença entre estas matérias e em termos das licenciaturas no âmbito mais teórico ou prático das matérias fundamentais ao exercício do notariado. E quando se ressalvam os direitos reais, o direito das coisas, o direito das sucessões, ambos os planos curriculares acabam por estar bastante completos e que são supervisionados por uma A3S que acaba por fiscalizar cada plano de avaliação de cada instituto e, portanto, que acabam por acreditar os institutos no exercício da sua atividade e na prossecução dos seus planos e que garante, obviamente, uma maior eficácia em termos daquilo que é o conhecimento. Relativamente à questão da Sra. Deputada Márcia Passos, a realidade é que os licenciados em solicitadoria não têm apenas um único percurso. A ordem dos solicitadores e dos agentes de execução é apenas um dos ramos que podem efetivamente seguir. E, portanto, nós aqui, e que acho que julgo que devia ser uma questão que pudesse ser analisada e que efetivamente deve ser ponderada, que é o acesso às várias profissões jurídicas. E quando falo em várias profissões jurídicas, falo também, por exemplo,
exemplo, o acesso à questão das conservatórias, à profissão de conservador, mas também de outros concursos públicos onde atualmente se requer, em muitos dos casos, licenciados em Direito e, por vezes, se excluem os licenciados em solicitadoria. E, portanto, nós também, enquanto cidadãos e, principalmente, o Estado, tem que garantir a estes futuros profissionais o direito de eles próprios também poderem adotar e prosseguir a sua profissão nos moldes que também lhes é permitido e que, obviamente, têm competência para tal. E essa competência deriva, essencialmente, da formação que têm nos institutos. E essa formação, cada vez mais, é avaliada, é fiscalizada e se acaba por exigir um melhor funcionamento e desempenho, não só dos seus docentes, porque obviamente que são os principais garantes da formação destes estudos profissionais, mas também dos próprios alunos que acabam por estar cada vez mais interessados nestas matérias e que acabam por, efetivamente, tentar ao máximo desempenhar a sua função e a sua atividade, até por uma questão de competitividade do próprio mercado. E nós não nos podemos esquecer que estamos a entrar numa nova era, estamos a entrar e que está a existir cada vez mais uma mudança do paradigma das profissões jurídicas e julgo que será a altura certa e ideal, uma vez que ainda não foi possível fazê-lo, mas julgo que estará na altura certa de alterarmos estes planos, de permitir a estes profissionais o exercício de determinadas funções e permitir essencialmente que eles executem da forma que são competentes para tal o exercício das suas funções. Julgo ter respondido às várias questões, ficarei ao dispor para mais alguma questão que surja. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Solicitador. Está assim encerrada a nossa audição. Desejo o resto de um bom dia a todos. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigada.